Boa noite, pessoal. Bênçãos mais velhos, bênçãos mais novos. Eu sou Alessandra Ortiz, dirigente do Centro de Luz, Paz e Amor. E hoje eu tô aqui para contar sobre a minha história. Gente, eu voltei aqui para falar para vocês sobre a minha história porque foi pedido para mim essa semana mais de 2 pessoas que entraram em contato comigo, que participam do nosso canal. Pessoas que eu já conheço já há algum tempo, que curte o meu canal, o nosso canal, e as pessoas pediram para mim falar, né? Não no canal, né? As pessoas entraram em contato comigo pelo WhatsApp, porque eu converso bastante, gente. Aquilo que eu falei para vocês, né? Quando vocês precisarem de uma orientação, de uma direção, é só entrar em contato comigo pelo telefone 51991060063, que é o meu WhatsApp. É um prefixo de Porto Alegre, sou aqui do Rio Grande do Sul, mas eu resido na cidade de Rio Grande. Então, pessoal, eu conversei com 2 pessoas diferentes e as 2 pessoas me perguntaram a mesma coisa no meio de uma conversa. Como tudo começou, como eu fui feita, como eu cheguei até aqui, que eu contasse um pouco sobre a minha vida espiritual, porque eles me acompanham no meu canal, e eu ainda comentei com eles assim, eu já falei sobre a minha história, como eu comecei, né, como foi a minha iniciação até eu chegar aqui, mas as pessoas gostam de ouvir, né, gente, as pessoas gostam de ouvir, né, são pessoas que estão começando agora também na religião, né, recentemente, e uma dessas pessoas já tem tempo, já está acostumada dentro de religião, mas acaba de assumir um compromisso agora. Essas pessoas não são da mesma cidade que eu resido, mas o fato da gente conversar, da gente se conhecer, mesmo sendo online, a gente já fez uma amizade. E tudo que eles têm dúvidas, eles vêm e perguntam para mim. E hoje eles pediram para mim falar um pouco, né? Porque eles estão começando agora, outros já estão na religião, mas resolveram realmente assumir, iam, frequentavam, participavam, mas resolveram assumir agora, né? Então eu resolvi falar um pouquinho sobre a minha história, né? Como eu conto para vocês que a minha história começou quando eu estava na barriga da minha mãe ainda. Para mim nascer foi um sufoco, porque eu não queria nascer, né? E meu avô teve que trabalhar muito naquele congá. Meu avô era cacique de Umbanda, que é a minha raiz, né? Minha ancestralidade que eu trago, que a minha Umbanda é uma Umbanda de Omolocô. E eu sigo a raiz do meu avô, né? Casa de Ogum, Sete Espada, né? Exu Caveira é minha casa e centro de luz, paz e amor de Ogum Rompimato, Maria Padilha das Almas e Exu Caveira. Então, assim, gente, eu sou filha de Ansã, né, e Ogum, Avagã, e eu tenho Bará, né, Baralodê. A minha casa rege 11 orixás, né, e a gente trabalha com muitas linhas aqui na casa, né, a gente tem o Juremê, a gente tem a mesa, que é um outro trabalho, né, a gente tem a gira, que a gente trabalha com as 7 linhas da Umbanda, e eu tenho a parte das bruxas também, né, essa linha também aqui na casa. Eu tenho 24 filhos de corrente, né? Só que atualmente na casa tem 9, né? 10 comigo, porque os outros filhos moram em outra cidade, estão estudando fora, trabalhando em outro lugar, mas ao total eu tenho 27. Desses 9, tem 2 filhos que são encostados, então eles não comparecem sempre. Quando eles estão presentes, aí nós ficamos entre 12 pessoas, mas eu tenho 24 filhos de corrente, né? Mas eu cuido de bastante gente fora da corrente também. Então, assim, gente, eu comecei desde muito nova, eu comecei com 14 anos, né? Eu incorporei em casa com 14 anos.
Eu sempre conto essa história que o seu rompimato chegou de repente, já chegou dando passe, né? Já chegou com fala. Eu iniciei na casa do meu tio, onde eu desenvolvi e comecei a trabalhar com todas as linhas, né? Que seria os pretos, os Exu, Pombagira, chegou tudo no mesmo ano, né? Todos eles chegaram no mesmo ano. Eu tinha 14 anos de idade, né? E eu fui criada dentro da religião, né? Num berço espiritual, porque minha família toda é espírita. Então, digamos que hoje em dia 75% da minha família é espírita, né? E muitos são do batuque, né? E eu sou umbanda, né? Minha umbanda é uma umbanda cruzada, né? A gente também tem aqui em banda. E eu já participei do GG também, gente. E sou umbandista, né? Universalista, espiritualista, né? Como vocês sabem, eu tenho esse canal onde eu me comunico com vocês, que eu converso bastante com vocês, né? Sobre espiritualidade, sobre religião, sobre doutrinas, fundamentos, né? E eu comecei desde nova e eu fiquei na casa do meu tio durante um tempo, onde eu iniciei, depois eu passei para uma outra casa também. Eu fiquei um tempo na casa, né? Que a chefe da casa era Índia Paraguaçu, né? Na casa da minha cacica. Quando eu me casei, eu fui me embora de Rio Grande para Porto Alegre e lá eu continuei a religião na casa da mãe do meu ex-marido, que é a avó dos meus filhos, e lá eu me aprontei. Lá eu fiz meus cruzamentos, me aprontei, fiz cruzamento de Exu, recebi as facas dos meus Exu. Eu levei 10 anos para me aprontar com Exu. Foram com Exu, vou dizer para vocês, gente. Com caboclo foi 8 anos com caboclo e foi 10 anos que eu me aprontei com caboclo. Foi 8 anos, né, que eu me aprontei, que eu fiz meus cruzamentos, né, a parte da direita. Com Exu eu fiz as minhas obrigações, mas foi com 10 anos. 10 anos. É, gente, foi 10 anos quando eu me aprontei com Exu. E eu sempre trabalhei, né? Depois de um certo tempo, na casa da mãe do pai dos meus filhos, eu fiquei mais tempo, né? Ali eu passei por muitas obrigações, né? Ali eu terminei de me aprontar na parte da esquerda, né? Recebi as facas. E continuei na casa durante bastante tempo. E depois de um determinado tempo, devido a problemas de saúde dela, eu me afastei da casa. Mas eu continuei trabalhando sempre, né? Já era pronta, sempre trabalhando, cumpria com meus compromissos com os meus pais, mas durante um bom tempo eu fiquei afastada de casa, gente, né? Durante um bom tempo eu fiquei afastada de casa, muitas vezes eu trabalhava para as pessoas, chegava na casa das pessoas, não estava com uma segurança no pescoço, né? E o Exu chegava assim e trabalhava, né? Seu Caveira chegava, eu trabalhei muito com o seu Caveira, ele é o meu guia de frente, né? Seu Exu Caveira. Foi a entidade que eu mais trabalhei toda a minha vida. E meu chefe da direita, o seu Ogum Rompimato, e a mãe Maria Padilha das Almas também, a nossa tronqueira aqui da casa. Mas o seu Caveira foi aquela entidade que eu mais trabalhei, né? E, e simplesmente as coisas aconteciam, as pessoas precisavam, ele chegava, eu trabalhava, às vezes eu não tinha, né, um material certo, vela, e ele chegava e trabalhava, gente. E olha, foi muitas vezes, não foi uma nem duas vezes, eu não aconselho que isso aconteça, porque tudo é necessário, né,
Mas na época, né, a gente trabalhava e precisava, alguém passava mal, acontecia uma situação, os pais chegavam e trabalhavam. Eu fazia limpeza na casa das pessoas, gente, muitas vezes sem ter, né, as minhas firmezas em casa, né, porque eu custei muito tempo para levar, né, para minha casa as minhas firmezas, né. Depois de um tempo eu tive um altar, né, um congá. Ali eu cuidava, eu alimentava, eu firmava, mas eu não tinha o compromisso, gente. Eu trabalhava sempre que era necessário, que era preciso. E muitas vezes eu visitava as casas, ia visitar, eu trabalhava, mas aí eu não assumi compromisso mais com nenhuma casa, né? E durante um tempo foi assim mesmo, só que sempre conectada à minha espiritualidade, a meus guias, né? Eles sempre me dando toda a direção. Chegavam, trabalhavam, faziam o que tinha que fazer, as pessoas ficavam bem, eu ia para casa, ficava super bem, mas sem ter uma firmeza nada, porque eu me afastei das casas e eu não fiz mais nada, né? A não ser seguir a minha intuição, tem que fazer tal coisa, eu fazia. Até que eu adoeci, gente, depois de um tempo, né? Como eu falo para vocês, tive sérios problemas de saúde e aí a espiritualidade me levantou, né? E eu tive que assumir, né? Ou assumia, né, esse compromisso, ou então eu parava por ali, que eu não podia mais ficar do jeito que eu estava. Só que eu pensava assim, gente, bom, eu tenho que dar continuidade, eu vou procurar uma casa, tanto que eu entrei numa casa de batuque, né, para dar continuação, e não era casa que era para mim ficar, né, porque a minha mãe Oiá não respondeu, né, e eu saí da casa, e os pais dizendo assim, isso começo do ano, antes, no ano anterior, os pais já vieram me preparando, né? Eu comecei a receber muito em sonho, enxergar muita coisa, ouvir muita coisa, ter muita direção. E eu estava doente, eu escrevi um livro. Eu sentava assim na mesa, escrevia, mas eu não lia o que estava escrito. Até que um dia eu abri aquele livro, quando eu concluí, eu olhei e o livro estava numa sequência, né? Aí eu olho para a janela assim, né? O meu mentor de luz está ali me olhando na janela, né? E ali eu tive que decidir, gente. E meus pais foram me mostrando todos os caminhos que eu precisava fazer, o que eu tinha que fazer, foram me dando a direção. Comecei a desenvolver outras mediunidades que eu não tinha, que eu era intuitiva, tinha mediunidade de incorporação, mas aí veio a mediunidade auditiva, comecei a escutar muita coisa, enxergar muita coisa. Eu achei até que eu estava fraca, que era coisa da minha cabeça, que eu não estava bem, só que as coisas começaram a acontecer. Os pais gritavam de manhã, a situação de tarde acontecia. Eles me mostravam. Aí eu comecei a pensar, não, mas para aí, né? Eu não tenho poder de fazer que as coisas aconteçam, né? Tem alguma coisa errada. E foi aí que as coisas foram acontecendo comigo. E os pais diziam para mim, isso no começo do ano, os pais diziam assim, depois de um ano eles me preparando no espiritual, eu enxerguei todos os meus cruzamentos novamente sendo feitos, eu vi, eu enxerguei. E quando uma bela manhã de fevereiro, eles disseram para mim, em julho a tua vida vai mudar. E aí eu comecei. Bom, se eu tenho que assumir, se eu tenho que cumprir, eu tenho que procurar uma casa, né? E sempre trabalhando, que a minha vida inteira eu trabalhei para as pessoas, gente. Sempre ajudei as pessoas. E os pais foram me mostrando, foram dando os caminhos, me dando os caminhos. Começou a pandemia, eu comecei um trabalho de prece para as pessoas, trabalhando sempre, fazendo preces, né? Eu fazia muitas preces, né? E foi aí que tudo aconteceu, gente. Em junho, quando eles disseram que a minha vida ia mudar, em julho, eu abri a minha casa de religião. Eles foram me dando a direção, foram dizendo tudo que eu precisava fazer, todos os procedimentos, todos os caminhos, como seguir, e eu seguiria a ancestralidade do meu avô, Zé, né, que já é falecido há muitos anos, porque eu trago as raízes deles, né, minhas entidades chegaram prontas, né, o seu Exu Caveira é a herança do meu avô Zé, que trabalhava com o seu Exu Caveira, e ele vem todo esse tempo me ajudando, me guiando, me direcionando, por isso que eu sempre falo, gente, que tudo que eu aprendi no espiritual foi com meus pais, né, e
em julho eu abri a minha casa, no dia 8 de junho eu abri a minha casa de religião, Centro de Luz, Paz e Amor. E tá sendo um processo, gente, de aprendizado, de trabalho, muito trabalho. Muita coisa aconteceu, vai fazer 3 anos, parece que a gente já tem a casa há muito mais tempo, porque meus guias me acompanham há muito tempo, né? Então, eu tenho essa ligação muito forte com meus pais, né? Desde muito nova, então, eu escuto os meus pais, eu sinto eles muito presentes, eu escuto o que eles têm para me dizer, eu sigo exatamente aquilo que é dito. Eu não faço nada da minha cabeça, eu não faço nada que o outro faz, eu sigo a minha raiz, né? E meus Exus receberam uma doutrina muito antiga lá de trás, eu ainda trago essas raízes, né? Principalmente do meu avô, que meu avô na questão da religião era muito sério, meu avô tinha uma conduta muito certa, ele era muito pelo certo, ele era muito correto, ele não admitia muita coisa e ele era muito exigente. E então ele era uma pessoa super flexível, super tranquila, mas quando entrava ali, que ele vestia aquele branco ali, ele não aceitava mais nem menos, era o que era para ser e tinha que ser do jeito certo. E eu trago ainda as minhas raízes lá de trás, né? E mesmo tendo iniciado em outras casas, a casa que eu iniciei também foi iniciada pelo meu avô, meu tio, né? E foi um aprendizado, gente, está sendo um aprendizado muito grande, né? Porque quando eu abri a minha casa, né, a minha vida mudou completamente. Nem eu falo para vocês, eu tinha uma casa com uma família, filhos, eu saía, chegava do serviço, estava com meus filhos, na época eu era casada, o pai dos meus filhos estava sempre ali, era sempre a gente, aquela coisa família, aniversário, dia a dia, chega do serviço, toma um chimarrão, toma uma cerveja, final de semana faz um churrasquinho, a gente sempre cuidou da espiritualidade, mas a gente sempre teve uma vida, né, bem separada do nosso espiritual. E quando eu assumi a casa, os pais disseram para mim: não vai ser fácil, né? Muita coisa vai mudar, tu vai ter que abrir mão de muita coisa. E foi verdade, gente. Chegou um momento que meu relacionamento na época não estava dando muito certo. Hoje eu e o pai dos meus filhos nos damos muito bem, né? Somos muito amigos, parceiros. Ele é meu parceiro também, meu irmão de religião, né? Nós viemos da mesma casa. E ele sempre foi meu braço direito enquanto ele esteve aqui, agora ele mora em outra cidade. E até hoje, quando eu preciso, ele vem, me ajuda, né? Trabalha junto, né? Tem entidades maravilhosas, né? Que respondem muito na minha casa. Só que eu me separei, aí os meus filhos acabaram voltando para Porto Alegre, que é lá que eles viveram a infância deles. Quando eu me separei, as crianças resolveram voltar para lá. Minha filha acabou indo para lá também a trabalho e eu fiquei aqui, né? Então, de repente, mudou toda a minha vida, né? Antes era só nós, agora a minha casa é assim, ó. É um entra e sai, é dia, é noite, é 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas por dia, é uma correria, eu faço faculdade também, né? E eu tô aqui, gente, né? Me dedicando, trabalhando bastante, direcionando, desenvolvendo pessoas que não é fácil. É um compromisso muito grande a religião, é linda, né? Eu tenho muita fé, né? Meus guardiões, meus guias espirituais, minha mãe Oiá, meu pai Ogum, tenho muita força, muita fé no meu bará e tá sendo um aprendizado muito grande, né? Eu tô muito feliz, né? Mas a minha vida mudou, gente, né? Hoje eu visito meus filhos uma vez por mês, né? Nas férias eu vou a cada 15 dias. E de repente eu tinha todo mundo na minha volta, de repente eu fiquei sozinha. Sozinha não, né? Que eu nunca tô sozinha. E hoje a minha vida é totalmente outra, né, gente? Eu me dedico à religião, né? Eu não tenho hora para começar, eu não tenho hora para acabar, né? Eu vivo correndo, é uma correria, minha vida mesmo. Tá sendo muito gratificante, tá sendo muito
de uma importância muito grande, né? Porque eu sinto que eu mudei, né? Muitas coisas eu tirei da minha vida, não minha família, né, filho? Gente, minha família eu amo e tá em primeiro lugar da minha fila, né? Meus filhos, nunca abriria a mão dos meus filhos. Eles que não quiseram ficar aqui por não gostar, né, daqui, eles gostam de lá eles cresceram naquela casa, a gente tem casa lá em Cachoeirinha, em Porto Alegre, e eles gostam de lá, da escola, né, do lugar, e também a minha função de religião, como tudo era nós só ali, né, o fato de eu ter outras pessoas na volta, sempre gente me chamando, gente ligando, gente batendo na porta, isso incomoda muito eles, né, eles gostam daquela tranquilidade, daquele silêncio, de ter o espaço, a privacidade deles. Então eu entendo que é complicado, gente, mas para mim foi muito difícil eles terem ido para lá, eu nunca tinha me separado dos meus filhos, meu filho mais velho mora aqui comigo, na minha casa não, na mesma cidade, é filho da casa. Minha outra filha, que é do meio, mora em Porto Alegre e meus dois pequenos estão lá com o pai deles, né? E eu vejo eles uma vez por mês. Por isso eu tô sempre correndo, né? Tô sempre viajando, indo e voltando. E aqui eu estudo, eu faço faculdade aqui de História, né? Bacharel em História, bacharelado. E eu tô aqui, gente, como dirigente, trabalhando, aprendendo. Tá sendo uma troca muito grande, eu aprendo todos os dias. Esse canal também tá sendo maravilhoso para mim. Uma porta de. Tô conhecendo muita gente bacana, recebendo muitos comentários. Já tô fazendo muita amizade, isso é muito bom, gente. É muito bom, né? Eu gosto muito de falar, de me comunicar, né? E a mãe Maria Padilha que pediu que eu falasse. A mãe Maria Padilha pediu que eu falasse. E eu, através do canal do YouTube, eu resolvi, né, falar, né? Então tá sendo um aprendizado, gente, muito grande. Eu tô muito feliz. Tô feliz mesmo que a gente se encontra, né? A gente muda o nosso modo de pensar, de agir diante das coisas. E estamos sempre aprendendo, vou errar como todo mundo e aprender, porque a gente é ser humano, mas eu tô aprendendo muito. Tô me conhecendo, tô me formatando, tô me reinventando e tô começando a sentir, né, quanta gente é capaz, né, que essas mudanças acontecem, a gente não pode ter tudo que a gente quer do jeito da gente, mas a gente faz o nosso melhor, né, e eu tô aprendendo, assim, a me entender, a gostar de mim, a me aceitar como eu sou, né? Eu tô aprendendo a lidar melhor com as pessoas, tenho muito que aprender, mas a religião para mim tem sido uma escola mesmo, né? Toda essa direção dos meus pais, dos meus guias e dos guias que passam por aqui, sempre é um aprendizado e que a gente traz para a vida da gente, a gente muda, né? A gente faz essa reforma íntima, a gente vai soltando muitas coisas, né? Que a gente carrega, que a gente se aperta muitas vezes e a gente começa a ter um outro olhar diante das coisas, né? Uma nova identidade, né? E tu começa a trabalhar tuas energias, tu começa a voltar para ti, tu começa a te pôr no primeiro lugar da tua fila, as coisas começam a acontecer, tua vida vai mudando e tá sendo assim maravilhoso, gente, essa experiência. E enquanto eu tiver vida, que Pai Oxalá me permitir, Deus acima de tudo, meus orixá, eu quero cumprir com essa missão, né? Eu decidi me dedicar. Eu tô aqui, gente, aberta a aprender, a trabalhar, a ajudar e me ajudar, que eu sou muito ajudada, graças a Deus. Então, só tenho que agradecer esses pais da nossa Umbanda, que eu amo, a nossa Umbanda querida, a nossa Umbanda amada, e agradecer esse canal também por ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre mim, de aprender um pouquinho com vocês, de poder falar um pouquinho sobre a minha vida. E hoje essas pessoas começaram a conversar, pessoas diferentes, momentos diferentes, mas no meio de uma conversa foi curioso, foi falado a mesma coisa.
As pessoas queriam saber mais um pouco sobre as minhas experiências, como começou, o que eu senti, como foi minha primeira incorporação, como está sendo esse momento, direcionando pessoas, assumindo um compromisso como esse. Nos debatemos na mesma situação e eu achei curioso. Então eu resolvi vir falar aqui um pouquinho. Muitos já conhecem a minha história, eu já falei já no canal, né? Mas é sempre bom relembrar. Tá sendo um aprendizado, gente, tá sendo maravilhoso. Uma boa noite a todos e muito axé. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima.